Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Olá, futuro policial militar do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui nessa nossa aula a fim de aprofundar seus conhecimentos. Você já deve ter vivido nosso módulo teórico. Nós temos um módulo teórico, o celular está gritando aqui. Nós temos um módulo teórico de legislação de trânsito, está disponível aqui no YouTube para você, mas nós temos um módulo teórico com mapas mentais lá no nosso canal, no nosso site Concursos com Trânsito, e vamos deixar de blá 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 porque o tempo urge. Vamos para a nossa primeira questão, acompanhe na telinha. Vamos enfrentar o tema medidas administrativas e penalidades com aprofundamento. Você, se nunca se relacionou com o tema, você vai do artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro até o artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro. São esses artigos que você deve se relacionar para gabaritar a sua prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Bem, então vamos lá, medida administrativa e penalidade. Sobre o tema medida administrativa no Código de Trânsito Brasileiro. Item 1, a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes têm como prioridade a proteção da vida. Ele está dizendo o seguinte: as ações que você pratica no trânsito, a ordem, ou seja, aquilo que está estipulado dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a fiscalização de trânsito, qual é a finalidade dela? A finalidade dela é proteção da vida, a incolumidade física da pessoa. Isso está no artigo 269, parágrafo 1º, item correto. Próximo item. As medidas administrativas previstas no CTB impedem a aplicação das penalidades impostas por infrações de trânsito. Olha, peço a sua licença, vem aqui no quadro comigo só para que você possa entender uma coisa e outra. Quando ocorre uma infração de trânsito, naquele momento da infração, existem algumas emergências que você tem que sanar, você tem que acabar com aquelas emergências. Quando você age naquele momento, você pratica as chamadas medidas administrativas. Aquilo que você aplica depois, que são sanções, né? A sanção é o que nós chamamos de penalidade. Se você tiver perdido, aqui eu estou te dando um panorama. Medida administrativa, ela sempre começa com R-E-O-T. Penalidade, ela começa com CAS-CAN, as iniciais das penalidades. Medida administrativa, você aplica ou no veículo, ou no condutor, ou no documento, ou na carga. Só para você se achar. No veículo, remoção ou retenção. Condutor faz exame, carga faz transbordo e documento você recolhe. Tranquilo? Penalidade, você tem cassação, suspensão, curso de reciclagem, advertência por escrito e multa. É uma breve revisão para que a gente possa avançar. Então vamos lá. Item 2, medida administrativa, na telinha aí com o exercício. As medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro impedem a aplicação de penalidade. Errado. Perceba que você pode aplicar a medida administrativa, exemplo, um carro sobre a calçada, você faz a remoção e depois cobra a multa, que é a penalidade. Uma coisa não impede a outra, são independentes. Isso está no 269, parágrafo 2º, item que está errado. São documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Permissão é? É. Carteira Nacional de Habilitação é? É. Se ele colocasse outros documentos
Autorização para conduzir ciclomotor é? É. Beleza? Então, mas de acordo com o CTB, esses dois está de acordo, porque é o 269, parágrafo 3º. Então, questão 1, item 1 e 3 correto. Letra C de casa. Letra C de casa seria a resposta. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, tranquila, né? A cada infração leve vai ser computado quantos pontos. Você sabe que na gravíssima você tem 7, na grave você tem 5, na média você tem 4 e na leve você tem 3 pontos. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, olha, são medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Medida administrativa começa com R-E-O-T. Então, letra A não pode ser. Letra B, recolhimento, retenção e recolhimento. Já poderia ser essa, né? Letra C tem F, não pode ser. Letra D tem A, não pode ser. Letra E tem F, não pode ser. Pelo RET, você mataria letra B de bola. Próxima questão. Próxima questão. Questão de número 4. Assinale a alternativa correta. A questão número 4 trata de responsabilidade de condutor e proprietário. Você vai matar assim, ó. O condutor, ele é responsável pelos atos praticados na direção. O proprietário é responsável pelos outros atos, né? Que outros atos é esse? Pelos documentos do veículo, pelos documentos do condutor, pelas condições do veículo, pelas condições do condutor. Agora, é importante lembrar que condutores e proprietário podem responder juntos, né? Eles podem responder juntos, se tiver infrações que cada um praticou dentro do mesmo veículo, tranquilo? Isso você encontra no artigo 257, parágrafo 1º. Então, olhando aqui, fica fácil, ó. O condutor é responsável pela infração de carga com excesso de peso. Se falar de excesso de peso, a responsabilidade é sempre transportador ou embarcador. Falou excesso de peso, nunca tem condutor e proprietário, né? Transportador ou embarcador. Proprietário e condutor aqui, proprietário e condutor aqui. Sem proprietário e condutor, você tem que ter a palavra per si, porque ele responde por si pela falta em comum que possa ser atribuída. Tranquilo? Nessa letra C, ele coloca proprietário e condutor. Não, na letra C, a responsabilidade pelas formalidades ligadas ao trânsito é só do proprietário, porque o condutor é responsável pelos atos ligados à direção. Então, responsável pela falta que cada um pratica dentro do mesmo veículo é proprietário e condutor. Letra D de dado. Beleza? Questão número 5. Questão número 5. A questão número 5 é mais uma ligada à pontuação. Quando você tem questão ligada a ponto, você ainda pode aprofundar assim, olha. Quando a gente fala de multa, você sabe que a natureza é leve, média, grave e gravíssima. Leve, 3 pontos, média, 4, grave, 5, gravíssima, 7. Então, aqui a gravíssima está errado, a média está errado, a leve está errado. A única certa seria a 2, já chama a resposta. Mas, para ilustrar nossa questão, vamos botar aqui, olha, valores relacionados 88,38,
130,16, 195,23, 293,47, para você dominar o tema. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 6. Assinale a alternativa correta. Bem, letra A. Quando a infração de trânsito for cometida com licenciamento no exterior, olha, falou de licenciamento no exterior, você tem que pensar no artigo 260, mas ele é complementado pelo 118 e 119, para você ter a compreensão máxima. Se um veículo é estrangeiro, ou chama-se veículo em circulação internacional, é o chamado veículo do peroquesim peroquenon, transitando no Brasil. O grande detalhe desse veículo é o seguinte: se praticar multa no território nacional, tem que pagar antes de sair. Perceba que não é o peroquesim peroquenon que fica preso aqui, porque ninguém pode ficar preso por dívida, né? Por multa administrativa, por dívida civil, beleza? Quem fica retido é o bem, é o veículo. Então ele tem que pagar antes de sair. Ou seja, na rota de saída ele é cobrado. Tranquilo? Esse é o detalhe. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. A multa será paga no país de licenciamento. Não, será paga antes de sair. Então não é essa a resposta. As multas decorrentes de infração de trânsito cometida em unidade da federação diversa, ou seja, multa praticada em outro estado. O que acontece com multa praticada em outro estado? Poderão ser cobradas no ato da autuação. Errado, né? Se você é do Rio de Janeiro, foi autuado em São Paulo, o que muda? Nada. Não muda nada. Você vai responder um processo administrativo normalmente, né? O que pode acontecer é você entrar com o seu recurso num órgão de trânsito aqui, esse órgão de trânsito enviar para o órgão de trânsito de lá. Ou você entrar no correio, né, dar a entrada pelo correio aqui e começar a contar o prazo da data que você entrou com o seu recurso na empresa postal aqui. Beleza? Então existem essas nuances, mas não muda nada no processo administrativo. Não há essa história de a multa poder ser cobrada no ato. Os prazos são idênticos. Tranquilo? A penalidade de suspensão será aplicada, estou na letra C, pelo prazo mínimo de 1 mês até o máximo de 6 meses. Olha, aqui já tem um erro, né? Porque a suspensão é de 6 meses a 1 ano. Tranquilo? 6 meses a 1 ano. Beleza? 6 meses a 1 ano. Quando ocorrer suspensão de direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então aqui você tem a condição para o suspenso voltar a dirigir. Vamos gastar uma energia aqui. É importante. É importante. Me dá aqui um quadro aqui, Walter. Nós estamos falando da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Mas, já dando carona, vou te dar aqui a cassação de presente. A questão trata da suspensão, né? E ele pergunta qual a condição para o cara voltar a dirigir. Perguntas que se fazem em concurso sobre a suspensão. Quem é a autoridade de trânsito que pode suspender ou cassar um condutor? É legal você saber que somente o diretor do Detran pode fazer isso. Somente o diretor do Detran pode fazer isso. Beleza? Tranquilo?
Em que circunstância uma pessoa pode ser suspensa ou cassada? Em que circunstância? Primeiro, se praticar 12 pontos no período de 12 meses ou se vier prevista na infração do tipo, né? Dirigir embriagado, está previsto suspensão. Conduzir motocicleta com capacete, está previsto suspensão. Dirigir ameaçando condutores e pedestres, está previsto suspensão. Excesso de velocidade acima de 50%, está previsto suspensão. Beleza? Cassação. Se o cara for flagrado dirigindo suspenso, está suspenso ou flagrado dirigindo, vai ser cassado. Se esse cara for condenado por delito de trânsito, vai ser cassado. Ou se ele reincidir em algumas infrações de trânsito, do tipo artigo 623, que é categoria diferente, 173, que é corrida, disputar corrida, 174, que é racha, 175, que é manobra brusca, 163, que é entregar a direção, 164, que é permitir que um inabilitado tome posse, e artigo 165, que é da embriaguez. Então, essas reincidências também geram cassação. Prazo da suspensão. Se for por ponto, o prazo da suspensão é de 6 meses a 1 ano, e se ele for reincidente, de 8 meses a 2 anos. Já nessa aqui que é prevista na infração, que a gente chama de infração mandatória, o prazo é de 2 meses a 8 meses ou de 8 meses, em caso de reincidência, a 18 meses. A condição para esse cara voltar a dirigir é fazer um curso de reciclagem após cumprir a penalidade. Aí a carteira vai ser entregue. O cassado, o prazo é 2 anos. E a condição para o cassado voltar a dirigir é refazer os exames mais o curso de reciclagem. Beleza? Então tá aí uma revisão para você da nossa aula teórica. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7, uma revisão com exercício. Tá com dúvida? Nós temos aí no canal Diário de Trânsito a teoria para você. No site Concursos com Trânsito, nós temos mapas mentais, que é um resumo fantástico de tudo para você em minutos. Tranquilo? Então vamos lá, questão número 7. A cada infração cometida, perceba que até a questão 7, todas são questões de PM espraiadas pelo território nacional. Não sei se você percebeu isso, né? PM Espírito Santo, pegamos aí PM São Paulo, PM Santa Catarina, ou seja, PM espalhadas pelo território nacional, e observe que eles adoram essa questão da pontuação. De novo aqui na questão 7, a questão da pontuação. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Ah, mestre, a questão está repetida, não sou eu, é o concurso que cobra. Letra A, eu coloco aqui de forma reiterada, porque a gente trabalha a massificação do tema como memorização, letra A, para você na questão 7. Questão 7, letra A. Vamos para a questão de número 8. Quando chegar aqui na questão número 12, você vai ganhar um brinde que o Pedro Ivo vai passar para vocês, beleza? Pedro Ivo vai trazer um brinde para vocês depois da questão número 8. 12, né? Estamos na 8. Questão 8. Sobre o tema penalidade no Código de Trânsito Brasileiro, assinale as afirmativas. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações
decorrente de atos praticados na direção. Perceba que lá atrás nós trabalhamos a responsabilidade. Condutor, artigo 257, é o responsável pelos atos praticados na direção. E proprietário, pelos outros atos. Quais são os outros atos? Documento do veículo, documento do condutor, responsabilidade do proprietário, condições do veículo, condições do condutor, responsabilidade do proprietário. E se num veículo tiver uma falta em que condutor e proprietário possam responder, eles respondem cada um per si, do tipo, você aborda um veículo que não tem cinto de segurança nenhum. Quem tem que consertar o cinto? O proprietário. Quem tem que usar o cinto? O condutor. Então você dá duas, né? Autua duas, por não ter cinto e por não usar o cinto. É isso que você tem que visualizar. Tá chovendo, não tem o limpador de para-brisa. Quem tem que botar o limpador? O proprietário. Mas quem tem que acionar sob chuva? O condutor. Perceba que o condutor ele deve verificar as boas condições do equipamento obrigatório antes de sair com o veículo. Então você tem que dar duas. Sobre isso que nós estamos a falar. Então, o condutor cabe a responsabilidade pelas infrações decorrentes dos atos praticados na direção. Correto. 2. A frequência obrigatória em curso de reciclagem é medida administrativa? Não. Medida administrativa começa com RE-OT. Curso de reciclagem, frequência obrigatória em curso de reciclagem é penalidade. Tranquilo? Previsto no artigo 268. 3. Ao condutor caberá responsabilidade pela infração referente à prévia regularização do preenchimento das formalidades. Quem que é responsável por... Olha bem, aqui essa questão é dada, né? Você sabe que a 2 está errada. O item 1 e 3, ele dá responsabilidade do condutor. Ou 1 está errado, ou 3 está errado. Porque no item 1 e no item 3, ele te dá responsabilidade do condutor. Ou 1 ou 3 está errado. Se você sabe que o 1 está certo, porque o condutor é responsável pelo aquilo que acontece na direção, o 3 só pode estar errado. Bem, e o 3, que trata das formalidades do veículo, documentação do veículo, quem cuida disso é o dono do carro, é o proprietário. Então, o 3 é a responsabilidade do proprietário. Então, a questão correta, o item correto é letra A. Beleza? Vamos lá, questão 9. Questão 9. Vamos lá, marque a alternativa correta. Em caso de acidente com vítima, teve uma vítima. Quando eu falo vítima, eu não estou falando em falecimento. Estou falando de uma pessoa que pode ter morrido ou que pode estar machucada, né? Envolvendo o veículo equipado com tacógrafo. Tacógrafo é aquela caixa preta do veículo, né? Que tem no coletivo de passageiro, tem no escolar, tem no veículo que transporta produto perigoso, tem no veículo de carga com capacidade máxima de tração, capacidade de arrastar acima de 19 toneladas, com peso bruto total. Peso bruto total é o peso do veículo com a sua carga acima de 4.536 kg. Esses veículos possuem o tacógrafo. Tranquilo? Tacógrafo. Esse tacógrafo é a caixa preta do veículo, fica registrado ali velocidade, a hora real, tranquilo? A distância percorrida é a caixa preta do veículo. Quando esses veículos sofrem um acidente com vítima, somente o perito oficial da Polícia Judiciária pode ter acesso ao disco do tacógrafo. Se esse veículo sofre um acidente, o policial encarregado pelo acidente deixa ele na delegacia de polícia à disposição do perito para que ele possa ter acesso ao disco do tacógrafo. Ele não retira o disco do tacógrafo. Beleza? Tranquilo? Isso está no artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, correta. Letra B, já chama a resposta, né? Letra B, aplicada a penalidade administrativa. Já ficou estranho, né? É aplicada a medida administrativa. Em virtude de infração de trânsito, o infrator não receberá qualquer tipo de comunicação. Olha, quando há uma medida administrativa aplicada, você também pode ser notificado. Você lembra lá do artigo 271, parágrafo 5º, que quando existe a remoção do veículo e o condutor está presente, ele é notificado ali na hora. Ou se ele estiver ausente, ele é notificado em casa. Basta você ler o artigo 271 que fala da remoção. Quando seu veículo vai para o depósito, você é notificado via postal
271, parágrafo 5º e parágrafo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. C. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, apenas a Polícia Civil, não precisa ler. Código de Trânsito Brasileiro não tem em lugar nenhum a palavra Polícia Civil. A Polícia Civil não aparece no Código de Trânsito Brasileiro. Não precisa ler. D. É proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro recolher o certificado de licenciamento do veículo. Não, né? Certificado de licenciamento do veículo você recolhe quando o veículo está retido e a regularidade não pode ser sanada ou quando ele está vencido. Está lá no artigo 274. Letra E. Conduzir motocicleta sem capacete é permitido. Eu ia falar na zona, né? Não, nem em Marte. Não pode conduzir motocicleta sem capacete em hipótese alguma. Artigo 244, né? Então, letra A é a resposta. Vamos para a nossa questão de número 10. Questão de número 10, né? A questão 9, a gente sabe que é a letra A. Vamos para a questão de número 10. Vamos lá. Julgue o item seguinte à luz do Código de Trânsito Brasileiro e no que couber dos anexos 1 e 2 do referido código. Considere a seguinte situação hipotética. Paulo, condutor devidamente habilitado, quando dirigia seu veículo automotor, foi abordado por um agente de autoridade de trânsito. Oportunidade em que este constatou o cometimento de 2 infrações de trânsito. Uma grave e outra média. Tinha 2 infrações presentes. Qual é a regra no CTB dentro do tema medida administrativa e penalidade? A regra no CTB, dentro do seu edital, me dá um quadro aqui, Walter. Dentro do seu edital, quando você tem 2 infrações, dentro do edital da Polícia Militar, quando você tem 2 infrações, você tem um artigo 257, parágrafo 1º, que fala que você tem uma de condutor e uma de proprietário. Ele diz, olha, aplica 2 autos de infração. E você tem o artigo 266 que diz, olha, quando você tem 2 infrações e você não fala nada, ele diz para você aplicar 2 autos de infração. Há casos que você aplica uma só? Há. Mas esse caso não está no seu edital, beleza? Esse caso não está no seu edital. Uma coisa é certa, a regra de se aplicar a de maior gravidade não existe. Então a questão aqui está errada. Não existe esse caso de aplicar mais grave, beleza? Esse caso de aplicar mais grave não existe. Existe o caso de aplicar mais específica que não está no seu edital. Então, para a sua prova, você sempre diz, tem 2, aplica 2. Tem 2, aplica 2. Entendemos? É assim que você vai para a prova. Mestre, eu quero saber os outros casos. Depois de passar na prova, você me chama no WhatsApp que eu te passo. Beleza? Ou, quando você estudar para a Polícia Rodoviária Federal ou para a Detran, eu também te passo. Questão número 11. 11. Julgue o item seguinte à luz do CTB, o enunciado é o mesmo. Em determinado momento, Lúcio, devidamente habilitado para a condução de veículo automotor, dirigia seu veículo ameaçando o pedestre. Dirigir ameaçando o pedestre tem suspensão do direito de dirigir, mas esse conhecimento não é cobrado. Cobrado é o conhecimento da penalidade de suspensão. Olha o que ele diz aqui. Nessa situação, o agente deve autuar Lúcio. Claro, né? Sempre que tem uma infração, você deve autuar. Isso é obrigado. Né? O ato é vinculado, ou seja, abordou a mulher da sua vida, tem que autuar. Pelo cometimento da infração de trânsito gravíssima. Além disso, Lúcio deve sofrer a imposição da medida administrativa denominada suspensão. Beleza. Até aqui você poderia estar em dúvida, né? Olha o que ele diz aqui. Medida essa de caráter sumário em face da situação de risco ao pedestre. Aqui você mataria a questão. Por quê? Toda suspensão e cassação tem processo administrativo. Não existe suspensão e cassação sumária. Em função do risco do pedestre, em função da gravidade, em função da segurança extrapolada, risco sumário, o acidente foi pica das galáxias,
suspende agora, nunca. Você está num Estado democrático de direito e o devido processo legal é uma garantia do cidadão. Então, devido processo legal sempre. Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, questão errada. Vamos para a questão 12 e daqui a pouco seu brinde chega. Olha essa aqui, a 12. A 12 diz assim, olha. A 12 eu deixei aqui para uma reflexão sua, olha. A 12 aqui, ó. A 12. O condutor estacionou seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Nessa situação, o condutor será multado e seu veículo removido. Na verdade, a questão 12 é uma infração de estacionamento. Que eu quero que você saiba de uma infração de estacionamento. Estou pegando o quadro aqui. Infrações de estacionamento, é legal você saber que a regra é a seguinte, olha. Você sempre tem multa e a medida administrativa é a remoção. A penalidade é a multa. Exceto nesse estacionamento aqui, olha. Exceto nesse estacionamento aqui, ó. Todo veículo está estacionado nesse sentido. Aí chega o bonito lá, estaciona nesse sentido aqui, ó. Nesse caso aqui, você só multar. Que estacionamento é esse aqui? Estacionar na contramão de direção. Esse caso aqui não tem remoção. Perceba que você tem no artigo 181 diversas infrações de estacionamento. É sempre multa com remoção. Qualquer outro caso, nesse caso exclusivo, você não tem a remoção. Beleza? Perceba que aqui ele estava afastado da guia da calçada, tem que remover e multar. Questão 12, correta. Beleza? Então, eu vou perguntar ao Pedro Ivo aqui, qual é o cupom de desconto só hoje, de 40% no nosso curso da Polícia Militar. Só um minuto. Cupom. Então, galera, vocês venceram. O cupom dado pelo nosso coordenador Pedro Ivo é PM40. Beleza? Aqui você tem até às 7 horas da manhã 40% de desconto. Beleza? Bem, enfrentado essa primeira parte, vamos tomar uma aguinha e vamos partir com tudo para dentro das questões aí. E vai começar a endurecer, né? Porque acabou as questões de PM, a gente continua no mesmo tema, mas em outras provas. Vamos lá. Deixa eu bater tristeza não, hein? Questão número 13. Tudo prova 2019 agora, hein?
Vamos lá, questão número 13. No item a seguir, apresenta uma situação hipotética relativa à operação de fiscalização em rodovias federais, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do CTB e das resoluções do CONTRAN. Em uma operação de fiscalização na abordagem de um veículo automotor, um PRF, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor alcoólico, perceba que aqui você tem o quê? Os sintomas, né? Você notoriamente tem todos os sintomas da capacidade psicomotora alterada. Ó, mais de um sintoma: vermelho nos olhos, odor alcoólico, desordem nas vestes. Solicitou ao motorista que fizesse o teste, mas percebeu que o etilômetro está com pane, ou seja, ele não tem o etilômetro. Então ele não tem o etilômetro, mas tem um condutor com a capacidade alterada. Nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar a alteração da capacidade psicomotora, o policial não pode lavrar o auto de infração. Ele lavra ou não lavra? Evidente que ele lavra o auto de infração, porque isso funciona assim, a fiscalização da embriaguez, né? Perceba que o artigo 277, você vai trabalhar ele da seguinte forma, olha. O 277 você trabalha assim, ó, o ato de fiscalização, ele funciona assim, olha, com etilômetro e sem o etilômetro. Com o etilômetro, você oferta. Se ocorre a recusa, você autua no artigo 65A, que é o da recusa. Você oferta. Se ele aceita, aí tem aqueles índices lá, né? Ele tem que estar acima de 0,01 para infração ou acima de 0,30 para o crime. Beleza? Se não tem o etilômetro, aí você vai ofertar testes, né? Você vai chamar ele para fazer testes, que chega aquela constatação que ele chegou ali. Se ele tiver com os testes ruins, né? Se ele tiver com os testes ruins, você vai autuar ele no artigo 165, né? Capacidade psicomotora alterada. Se ele se recusar a fazer os testes, você autua ele no artigo 165A, que é o da recusa. Então é assim a fiscalização da embriaguez de acordo com o artigo 277. Então a questão está errada. Questão de número 14 ou 14. Vamos lá. Questão 14. Ao condutor que se evadiu de uma fiscalização, não levou o veículo para uma pesagem obrigatória. Né? Perceba que veículos de carga, coletivo de passageiro, há trechos na via que ele tem que ser submetido à pesagem. Pode estar com excesso de carga. Se ele foge da pesagem, uma perseguição começa, e se ele fugir a essa perseguição, ele é autuado por fugir à pesagem, por fugir à perseguição, depois ele é capturado, volta para pesar. Então, fugir à pesagem é artigo 209, só paga a multa. Fugir à perseguição tem multa e outras sanções previstas, que é o artigo 210. E volta para a pesagem, que é o artigo 2315, é uma multa progressiva. Quanto mais excesso de peso, maior o valor a pagar. Beleza? É isso. O que normalmente cai em prova é o seguinte: fugiu a pesagem. Qual a única penalidade prevista? Multa. Não tem medida administrativa, só tem multa. Não tem recolhimento, não tem depósito, não tem nada, só tem multa quando se foge a pesagem. Beleza? É isso que você tem que saber, porque essa é a grande pegadinha da prova. O 278 fala do procedimento e remete ao artigo 209, que só prevê a multa. Quem prevê outras sanções, que é fugir à ação policial, é o 210. Mas só a pesagem
é multa. 209, letra A. Beleza? Fugir à ação policial tem remoção. Mas fugir à pesagem só, como está na questão, é letra A. Então fique atento a isso, né? A isso. Ele falou aqui a palavra pesagem e não ação policial. Questão 15. É considerada uma penalidade administrativa. Tranquilo? É considerado uma penalidade. Perceba que ele está falando uma penalidade. Então você vai para o Cascan, né? Lembrando que um A aqui saiu que era a apreensão do veículo, né? Não começa com R. Não começa com R. Aí você tem ou cassação ou advertência. Cassação, certificar licenciamento anual, não, né? A cassação que você tem é a cassação da CNH. A advertência por escrito está prevista lá no artigo 267. É essa aqui. A advertência por escrito, só lembrando a você, substitui a multa, né? Mas é só a multa leve e média. Beleza? 16. Acerca das infrações, penalidade, medida administrativa, processo administrativo e crime de trânsito, assinale a correta. Letra A. O Código de Trânsito Brasileiro prevê somente infrações administrativas, não trazendo qualquer delito criminal. Opa! O Código de Trânsito Brasileiro tem o capítulo de crime de trânsito, né? E os crimes em espécie vai do artigo 312 ao 312. Beleza? O recolhimento da carteira de habilitação não pode ser efetuado. Opa, você tem lá o artigo 272, que trata do recolhimento da carteira de habilitação. Falsificar ou adulterar documento. O falsificar ou adulterar documento, além de ser crime, né? Se é crime, não pode ser leve, né? É uma infração gravíssima. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o número 60 não tem no CTB, tá? Se você tiver que chutar, sempre chuta o quê? 30. Agora vem aqui, ó. O 256, parágrafo 1º, e o 269, parágrafo 2º, diz o seguinte, olha. Aqui um pouquinho de quadro para você, ó. Um pouquinho de quadro, ó. Perceba que quando você pratica o nome desse princípio é incomunicabilidade das instâncias. Você quando pratica um ato que tem repercussão administrativa, repercussão penal e repercussão civil, você pode responder nas 3 esferas por esse único ato. É um ato que irradiou. Isso aqui não é bis in idem, porque você está respondendo em instâncias distintas, do tipo, um cara passou o semáforo com a luz vermelha, infração administrativa. Com esse passar o semáforo da luz vermelha, ele bate num veículo, vai ter que indenizar, dentro do veículo tinha uma pessoa que ele mata. Vai ter que responder penalmente. Entendemos? Tranquilo? Então, o que eu estou mostrando para você, que você tem o ilícito administrativo, o ilícito civil e o ilícito penal que não se comunicam. E quando a gente fala da instância administrativa, você tem a penalidade dissociada da medida administrativa, porque a medida administrativa, elas são ações emergenciais e as penalidades são sanções. Tranquilo? A medida administrativa é no ato, a penalidade é depois. Então você aplica a medida administrativa, a penalidade, o penal civil de forma completamente independente. Letra E, correta.
questão 17. A questão 17, né? A letra E é a correta. A questão 17, ela vai tratar do chamado curso preventivo de reciclagem. O que é o curso preventivo de reciclagem? O motorista profissional que exerce atividade remunerada na categoria C, D e E, quando acumula 14 pontos, ele pode zerar esses 14 pontos. Entendemos? Está previsto no artigo 261, parágrafo 5º, e está regulamentado numa resolução do CONTRAN, chamado Resolução 723. Então a resposta aqui é letra A. Beleza? A letra A é a resposta. Questão 18. Curso preventivo de reciclagem. Só o motorista profissional pode fazer isso. Questão 18. Deve ser transportada no banco traseiro. Essa aqui eu coloquei, não está lá nas medidas administrativas de penalidade, porque grita, né? Tem aluno que confunde isso aqui, né? Isso aqui me angustia, né? Porque se não está no teu edital, está na hora de entrar, né? Como que tem gente que erra isso em prova, e eu vejo cair tanto em prova e tanta gente errar, que me maltrata, né? Qual a idade para a criança ir na frente? Qual a idade para a criança ir na frente, né? Quando a gente fala de criança, a regulamentação para criança é para o menor de 10 anos, né? O menor de 10 anos, ele em regra vai no banco traseiro, não é isso? E vai usar o sistema de retenção equivalente. De 0 a 1 ano, vai no chamado bebê conforto. De 1 a 4 anos, na cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, no assento de elevação. E acima de 7 anos e meio, vai no cinto de segurança. Então perceba que ele está falando da criança no banco de trás. Há possibilidade de uma criança menor de 10 anos ir no banco da frente? Sim. A gente tem exceções. Quais são as exceções? Primeiro, banco de trás lotado. Uma criança pode ir na frente. Segundo, só tem banco dianteiro. Terceiro caso, só cinto subabdominal na traseira. Aí você pode colocar a criança do bebê conforto da cadeirinha na dianteira. Beleza? Tranquilo? Evidente que você, nesse momento, está vendo que a criança de 10 anos ou mais pode ir no banco dianteiro, né? Evidente que você está pensando assim, mestre, e o anão? E o anão? O anão não tem regra especial, é a mesma regra, né? Beleza? Então, deve ser transportada no banco traseiro as crianças com idade inferior a 10 anos, letra E. Questão 19. Então, essa aqui é a letra E. Questão 19. Já vimos essa questão aqui. A figura mostra um veículo estacionado na contramão de direção. É uma infração de natureza média e que não tem o quê? Remoção. Coloquei aqui de propósito para você, né, que eu queria que você visualizasse. Essa aqui, a finalidade de colocar isso aqui para você é você decorar os valores das multas, porque está no seu edital. Talvez você não soubesse fazer esse enquadramento aqui, né, que é o artigo 218. O
O artigo 218 diz, ó, quando ele te dá velocidade, você sempre multiplica por 1,2 e multiplica por 1,5 para você fazer o enquadramento. 110 vezes 1,2 dá 132. Vezes 1,5 dá 165. Aí você faz assim, ó. Aí você faz assim, ó. De 110 a 132 é média. 132 a 165 é grave. Acima de 165 é gravíssima vezes 3. Ele está aqui velocidade. Ah, está 130. Ah, então ele está aqui, ó. Então ele está numa média. Ah, ele está numa média. Qual o valor da média? Olha, existe média, leve, grave e gravíssima. Leve é 88,38, média 130,16, grave 195,23, gravíssima 293,47. Se a média é 130,16, letra C de casa. Entendemos como é que se faz? Bem, a questão 21 fala do artigo 263, parágrafo 1º. O 263, parágrafo 1º diz o seguinte, olha, constatar em processo administrativo irregularidade de expedição do documento de habilitação. Quer ver um exemplo aqui, olha? O cara estava na vigência da permissão para dirigir. Faltando um dia para acabar, ele praticou uma infração gravíssima. Tranquilo? Nesse dia seguinte aqui, ele obteve a sua CNH. Mas só apareceu no prontuário a gravíssima aqui, ó. Aqui, a gravíssima foi para o prontuário. Como o ato administrativo ele retroage, essa expedição da CNH, ela foi ilegal, porque quem pratica gravíssima na vigência da permissão para dirigir não pode obter a CNH. Então esse documento aqui tem que ser cancelado. Tem que ser o quê? Cancelado. Beleza? É isso. Questão 22. Questão 22 fala do tempo da suspensão. Questão 2019, ó, já atualizada. A cenário alternativo contempla o prazo para aplicação da suspensão de direito de dirigir sem reincidência, olha, sem reincidência. Ele está falando da suspensão por pontos. Ele está falando do inciso primeiro, ó, 6 meses a 1 ano. Se fosse com reincidência, seria 8 meses a 2 anos, mas ele não quer com reincidência. Ele quer sem reincidência. Esse prazo aqui. Beleza? Questão 23. A questão 23 vai falar... Essa aqui já é uma questão muito pesada, né? Essa aqui é uma questão de etilômetro, né? De fiscalização de embriaguez. Resolução 432, aqui eu já passei, já peguei muito pesado com vocês, mas só para você entender, quando você pega a fiscalização da embriaguez, quando você pega o etilômetro, né, que está o etilômetro, aí você mede lá no etilômetro 0,40, né? Isso aqui é medição realizada. Você tem que subtrair isso do erro. Esse erro aqui é 0,04. Para o auto de infração, você vai botar a medição considerada, 0,36. Então, o erro não é 0,36,
34 é 0,04. Duas casas decimais sempre. Sempre com duas casas decimais. Então isso aqui está errado. A utilização do teste do etilômetro é prioridade na fiscalização. Beleza? De acordo com a tabela de valores referenciais, o resultado do valor considerado deve considerar apenas duas casas decimais. Ó, duas casas decimais. Duas casas decimais. Exato, isso aqui está certo. Beleza? Então, somente o item 3 está certo. Letra A. Questão 24. A questão 24, ele te dá o erro e te dá o valor e quer que você faça a conta. Beleza? Ele quer que você faça a conta. Ele diz, olha, em uma fiscalização, a medição foi 2, né? Descontando-se o erro de 2%, qual o valor considerado? O valor considerado é o valor realizado menos o erro. Ou seja, se o erro for 8%, né? Se o erro for 8%, você já sabe que o valor considerado vai ser 92% do valor realizado. Ou seja, vai ser 92% de 2. 92% de 2 é 1,84. Só multiplicar 2 por 92, né? Dá 1,84. Fazer força para errar, né? Questão 25. Questão 25. A questão 25 a gente já fez hoje, né? É aquela que pergunta o que acontece quando você foge à pesagem. Está lá no artigo 278 e no artigo 209. Quando você foge à pesagem, você só paga a multa. Beleza? Só a multa, né? Aqui é o 210, né? Quando você foge à ação policial. Cuidado. Beleza? Então, meu amigo, fechamos aí a nossa bateria, a nossa overdose, o nosso aprofundamento Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tá com dúvida? Achou difícil? Vá para a nossa turma teórica e gabarite o seu concurso. Aqui no Concurso com Trânsito, a gente transforma a sua vida. Vem conosco, venha conhecer tudo da segurança pública. Um abraço, meu irmão.